O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast AP301. Meu nome é Carlos Augusto, hoje estou aqui com o Edu Mota. Edu Mota, é muito bom estar de volta. Quanto tempo? Participação especial, né? Isabela Araújo. Eu mesma. E Thomas Marques. Todo mundo aqui já veio outras vezes no podcast, né? Exatamente. E hoje é um episódio especial. O impacto da inteligência artificial no nosso setor. Somos 4 publicitários. Porém, publicidade e design, que é o nosso serviço ali. Então, o debate de hoje é esse. E, gente, primeira pergunta, assim, vocês utilizam já IA no dia a dia? Como que é? Com certeza. Esqueci de um negócio antes, o brinde. O brinde, já ia falar. Não, calma assim. Saúde. Né? Matando a saudade, os velhos tempos. E agora, voltando à pergunta, todo mundo aqui já utiliza IA no dia a dia, no serviço, Todo dia. Com certeza. no profissional e no pessoal? Profissional, pessoal. Já tá na barra de Já. importantes tem o telefone, o WhatsApp e o ChatGPT. Já tá Exato. junto. Não, e hoje aconteceu um episódio muito engraçado. Até o Fernando, ele printou, né? Porque a gente usa o mesmo computador e chegou em casa, né? Aí, como eu estava organizando um evento familiar fim de semana, aí eu botei assim, para um número X de pessoas, 200 salgados. Aí eu vi a resposta. Aí, quando ele viu, ele começou a rir, não aguentou, sabe? Aí ele botou assim, eu vou postar. Né? O Edu, no momento mais preguiçoso. Eu falei, gente, eu não tenho essa expertise assim, de calcular. Eu quis checar, né? Onde a gente vai mais fácil. Pesquisar, é o mais ridículo possível, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, é até um tema que a gente vai tratar, dessa dependência nossa, às vezes, né? Por conta de falta de tempo, né? Eu até vi um dado hoje que eu achei interessante, que assim, cara, não vou lembrar agora de cabeça, mas qualquer coisa eu coloco na tela, 57% das pesquisas do Google, as pessoas não clicam mais nos links. Eu tô achando que ela vê a resposta ali e não entra para aprofundar. É porque o Google mesmo agora já tem a Ele sua já própria tem inteligência O artificial. Lab, é um Google de Lab ali então, quando também. você digita Parece. alguma pergunta, já antes de aparecer os links embaixo, já aparece a resposta ali, gerada pela inteligência artificial. Inclusive, é uma discussão que a gente já tem tido a respeito de SEO, né? Porque uma hora a gente vai ter que adaptar até esse tipo de estratégia no caso, marketing, né? Hoje é o que a gente trabalha. Até essa estratégia a gente vai ter que adaptar, porque as pessoas já não vão mais clicar nos links, elas Você não viu? vão mais clicar nos Eu mandei blogs, né? eu mandei Exatamente. uma matéria Quanto sobre isso. patrocinado, né? Exato. Quanto o próprio... Eu mandei uma matéria o sobre isso para AdWords. como você fazer a IA falar da sua empresa nas respostas, entendeu? Eu até Maneiro. compartilhei no Comunicação e Marketing Vou dar lá. uma olhadinha. Um texto bem bacana. Porque o caminho É está pronto. sendo cada vez mais encurtado. Uhum. Né? Até você chegar no site, às vezes você quer já a resposta ali. Você já quer saber quantos salgados, É, né? até você... Não, já quero. Não vou... Entre no site e veja quantos salgados são necessários para X pessoas, né? Mas Ali já tá na nossa cara, Mas que entendeu? provavelmente vai entrar depois o marketing com certeza com alguma estratégia voltada para, né, Uhum. precificar talvez esse IA aí para poder Com certeza. fazer alguma coisa. Não ali, sei se vocês viram uma colocar campanha do Burger King, há muito tempo atrás, eles... Era um cara falando e no final ele falava assim, eu não lembro se era Google, se ele falava, Alexa, qual é o melhor hambúrguer do mundo? Alguma coisa assim. Aí a inteligência não, como você falou, que a Alexa era uma Assistente. assistente que respondia. Ou seja, eles vão começar a fazer isso com as IAs, Sim. Uhum. delas interagirem com as marcas. Uhum. As IAs, elas ainda estão no momento de estudo, de pesquisa. Uhum, Então, elas sim. ainda estão muito em teste. Porém, vai chegar um momento em que isso vai começar a ser utilizado até para publicidade, para propaganda. E aí que começam a correr os riscos. E o que assusta, né? É, Por quê? E assusta. Ela Assusta surgiu muito. justamente para complementar a nossa atividade humana, né? Para Exato. otimizar os nossos processos, os nossos trabalhos em várias áreas. Só que está tomando uma proporção tão gigantesca que está assustando, Cara, a porque perfeição dos A vídeos. perfeição, toda- se as fake news já causam um estrago, imagina agora com recurso de IA, né? Que a gente vê. Mas você falou uma coisa interessante, né, em relação à questão até do fator humano. Bom, assim, no meu ponto de vista, né, acho que já todos aqui já passaram pela criação, né, pela parte criativa e tudo, né, pela concepção de uma campanha. Eu acho que o insight humano, né, isso é muito nosso. Cara, É, eu a acho, questão eu de já questão- comentei com a Isa, eu acho que o próximo diferencial é a criatividade do cobrança do ser humano, entendeu? Exato. Uhum. Porque, assim, eu não sei, eu acho que isso
acho que isso inteligência artificial nem, no meu ponto de vista, né? Não, Posso estar enganado, pode ser que daqui a 6 meses... 2 dias, Exatamente. como que chama aquele da China? O DeepSeek lá. Mas eu acho que ainda né, tipo, certas coisas, né, a grande maioria, quando se trata de criatividade, de insight, de percepção humana, de empatia, isso acho que ainda, né, é a gente. Se você para analisar lá os comerciais da década de 90, os grandes insights, as grandes campanhas, né, vinha muito dessa época, 80, 90, que foi o boom das megas agências de publicidade. Eu acho que, não sei, para uma inteligência era mais artificial, intenso, né? Hoje em dia está tudo mais otimizado. Eu entendo isso porque eu sempre fui dessa defesa, né? Eu acredito muito nessa questão assim de otimizar, igual a gente tem a telemedicina, mas para mim o contato ali tete a tete com o médico, por exemplo, ele te examinando, isso faz uma diferença pra gente, sabe? Porque assim, a pandemia fez a gente ficar distante, mas também revolucionou a nossa forma de comunicar. Eu acho que isso também acelerou muito o surgimento da IA, né? E a IA hoje, ela tomou uma proporção que se você não tiver o bom senso e não tiver uma certa instrução, você acaba acreditando em tudo que você vê, né? E aí entra os pontos críticos, né? Porque hoje a gente vai falar aqui da parte legal, boa, que, pô, é uma bênção nas nossas vidas, né? Que otimiza o nosso trabalho, dá uma lapidada nos nossos conteúdos, dá uns insights interessantes, mas é o que o Thomas falou, tem a nossa questão do filtro, né? Feeling. E é aquilo, a IA ela está disponível tanto para a gente que está utilizando profissionalmente, não só a gente publicitário, mas existem diversas categorias de profissionais que utilizam já, né? Se eu não me engano, foi o cofundador do LinkedIn, eu nunca lembro o nome dele, mas ele já falou que, isso em 2023, tá? Ele falou que em 5 anos, as IAs, todas as profissões iam ter uma copilota de IA. Sim. Então, assim, arquiteto, médico, os designers, advogado, automatizar a tarefa, para mim é o principal, assim. Eu tenho uma cliente que ela é advogada que ela utiliza IA hoje no escritório dela, né? Exatamente. E é muito bom, é muito eficaz, né? É extremamente. Só que, assim, a inteligência artificial, as pessoas se assustam muito, né? E falam sobre isso, que tipo assim, que vai substituir, que vai isso, que vai aquilo. Mas, assim, a inteligência artificial ainda não chegou no ponto, não que não existam estudos, né? A gente sabe que já existem estudos falando sobre uma superinteligência que vai ultrapassar a inteligência humana. Mas ainda não substitui o toque humano. E aí é como que aí chega a outra discussão, que aí as pessoas falam assim, não substitui. Quem usa inteligência artificial é preguiçoso. Gente, quem usa ChatGPT, mas a quantidade de pessoas que eu já ouvi falando isso. Mas, e de fato, tem muita gente que, aí agora a parte da preguiça. De fato, tem muita gente que copia e cola o que o chat falou. Né? Mas a grande questão é que a gente tem que utilizar como otimizador, né? Com responsabilidade, né? Porque é uma ferramenta que vem otimizar pra gente. Eu uso como validador de alguma ideia que eu tive. Eu tive uma ideia, um brainstorm, aí às vezes jogo ali para ele ajudar a organizar. Fiz um logo, eu até já mostrei para eles, eu fiz um logo, a ideia que eu quis passar com esse logo é isso. Aí eu jogo na inteligência para, cara, e às vezes ela entende exatamente, viu como eu estava certo e tudo isso que eu quis passar. Falando do próprio copywriting, por exemplo, né, de você fazer uma redação. Você tem uma empresa que fala de X forma, um cliente que fala da forma dele, do branding dele, né, tem toda uma concepção, uma forma de linguagem. Tom de voz, né? Tom de voz, exatamente, o posicionamento dele. Então, se você pega qualquer texto ali, né, e coloca, e você, peraí, isso aqui não está adequado ao ao tom de voz daquela pessoa, né, então isso começa a se tornar muito artificial e, de fato, não vai gerar conexão com o público. Então, é onde você também tem que saber treinar essa inteligência artificial, até brifá-la, né, ou se, tipo, tom de voz dessa pessoa, assim, assado, foi pautado nesse tipo de direcionamento, né, e aí você vai, porque se você pega mesmo só no Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Os profissionais eles vão ser diferenciados nisso. Porque assim, você colocar lá assim, eu preciso de um texto falando sobre os benefícios do energético na saúde. Benefício nenhum, mas... Ele vai achar, ela vai achar alguma coisa. Benefício, eu tenho que defender esse produto. Benefício, energético. Chat, me deu uma ideia. Cara, ele vai te dar uma ideia ali aleatória. Você pode copiar uma aquilo, fria, né? Uma ideia fria. Uma ideia fria que ele vai compilar todas as informações. Deixar bem claro que ela tá tomando... Não é cerveja. Aí, beleza. Até me perdi. O pessoal da igreja tem que saber que é energético.
Mas assim, a gente... Aí beleza, vai te dar um texto frio ali. Uma pessoa que é preguiçosa vai copiar e colar, no máximo vai mudar uma palavra ali, né, tudo mais. Mas quem é profissional na área que utiliza como otimização, o que a gente vai fazer? Olha, eu preciso definir os benefícios. O meu público é X. O meu produto tem X e Y benefícios. Porém, eu também sei que tem isso aqui de malefício. Como que eu consigo colocar isso daqui de uma forma que não pareça malefício? Me dê 10 temas de como eu posso construir esse texto. Aí ele vai te dar 10 temas. Eu olhei esse daqui, é interessante. Me dá um pouco mais sobre esse daqui. Aí beleza. Aí ele vai te dar algumas pontuações. Aí você vai pegar aquilo, construir... Você vai pegar uma ideia, construir um parágrafo. A partir disso, você constrói um outro parágrafo. A partir disso, você constrói um outro parágrafo. Você compila esses parágrafos, você transforma num texto, você pede uma imagem que seja próxima, pronto, o texto é seu. Então, mas você lembra um negócio que eu achei maneiro que a gente fez? Eu, você, o Renato e o Moisés, acho que só, a gente criou uma música, uma letra de música, a gente criou e eu joguei na inteligência artificial para ela musicar. Sim. Então, ela fez toda a base de instrumentos. Depois que fez, todo mundo gostou, aí a galera que toca instrumento lá que fez pra gente em cima do que a IA fez. Então a gente não usou exatamente, a gente usou ela como norte, a gente gostou, colocou o estilo musical que a gente queria, otimizou esse lado, que alguém ficar lá passando, voltando. E, Mas gente, isso ainda é nossa. o grande... Acho que isso ainda gera uma grande dúvida, né? A Sony deletou, se não me engano, 75 mil músicas que colocaram na voz da Beyoncé, Não, na voz do Harry tá sendo Styles. bizarro. Não, Foi até direitos vou autorais. abrir uma aspas nesse assunto de voz, porque eu tive um episódio recentemente para um cliente que eu atendo que solicitou um off para um material de vídeo. E aí a empresa que eu contratei me entregou o off. A voz é tão perfeita, gente, que a primeira vez que eu mostrei pro cliente, falou, isso não é voz de inteligência artificial, não. Eu tive essa sensação também. Eu tive que consultar outros colegas que já trabalharam com essa empresa para perguntar. Porque a voz ficou, assim, muito perfeita e até a repetição dos erros parecia que era algo automatizado. Algo meio robotizado. Mas nesse aí sentido, né? eu tive a prova ao contrário, mas a gente fica muito desconfiado. Eu perguntei, e essa voz? Ah, não, pode confiar, porque a gente já usou essa voz eu conheço até a pessoa que tem essa voz. Mas, gente, a gente Mas fica olha isso daqui, nessa loucura, eu nesse tava até looping, né? compartilhando né? com eles aqui antes de começar o podcast. Esse ano, acho que vou botar no microfone, não sei se vai conseguir sair aqui no microfone o áudio dele. Não vou botar o anúncio todo, não, até para também não divulgar. Mas olha isso daqui. Alô, eu falo contigo? Sim, é ele. Opa, que maravilha. Inclusive, cheguei até a te enviar o e-mail essa semana, chegou a ver? Não vi. Sem problema, Thiago. Eu tô te ligando realmente pra gente bater um papo sobre esse e-mail que eu te enviei. Até pra te contextualizar, eu tenho falado com diversos diretores de vendas, de empresas de tecnologia. Tá, tudo bem. Cara, tá rolando Entendeu? uma conversa. Tipo assim, tá rolando uma conversa. Legal. Ele E essa voz interrompe feminina ela para. ela interrompe, ela pausa, entendeu? Ela escuta, ela responde. É uma E aí inteligência é artificial. Assustador. É assustador, gente. Eu falo porque, assim, ao mesmo tempo, a gente vive numa questão, né, entre a gente, a questão da gente também ter o nosso diferencial, que é a nossa parte profissional. Sim. Porque, assim, a gente sempre, antes de inteligência artificial, a gente sempre buscou referência em tudo. Se a gente ia criar uma peça publicitária, a gente ia pesquisar o que já fizeram sobre isso, o que o concorrente faz. E aí a gente traz inspiração para nós, né? Para nosso desenvolvimento, seja texto, seja em vários. Nada E a se inteligência cria, tudo se artificial nada copia. mais é do que, de repente, Inspirar até numa obra de trazer arte, algo né? e a gente ter esse discernimento, Referência, né? De referência. formatar. Porque a referência a gente sempre buscou. Sim. Só que agora tá vindo numa formatação mais exata, mais enxuta, mais mastigadinha, objetiva, pra você. E né? talvez a gente, na real, não sabe nem qual foi a referência que ela usou para Exatamente. mandar aquilo, né? Mas é isso que a Isa falou, o Thomas também está trazendo, é o tom, né? Da empresa, do cliente, que a gente vê. E aí entra em outras polêmicas, por exemplo, a substituição do trabalho humano para isso. Sim. Eu assisti a palestra do Caíto Maia, que é o CEO da Chili Beans, né? E ele mostrou, e na época, foi o quê? Há uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, não tava esse boom da inteligência artificial, tava começando. Sim. Ele mostrou essa foto. O que vocês acharam dessa campanha? Ai, Você viu? Eu vi, eu tava nessa. E a imagem foi criada totalmente por inteligência artificial e pareciam 2 modelos na praia. Era tão real, o tom de pele e tudo,
que aí você ficava, aí ele trouxe a questão das mãos. Que a gente tava Falou, falando que não, é. problema foi o dos mais tempos. próximo. Isso deve Mas- ter uns 22 anos. Se eu olhasse a campanha, eu não ia dizer que foi Eu também inteligência não. artificial. E tem Então, perfeito. Tem ficou. uma newsletter que eu assino, que eu até indico, a TechDrop, e tem a iDrop, os dois são da mesma empresa. E o da iDrop, todo final do newsletter, ele traz 2 imagens e você tem que votar qual que é IA e qual que é a natural, vamos dizer assim. As últimas 3 eu acertei, até que eu tô indo bem. Mas é muito difícil. É difícil. Porque geralmente eles pegam a imagem que tem natureza, então, pô, complica, né? Sim. Porque às vezes pela textura da pele, às vezes você percebe. Você consegue Ou pela ver, mão, igual a gente é tava muito falando. plastificado, Mas de uma imagem, coisa, teve um que era um foguete Gente, saindo, não cara, tem muito difícil. limite para criação Não tem. disso, E essa gente. questão da substituição dos empregos é outra das polêmicas que a inteligência artificial está levantando, né? Sim. Sobre como que vai ser a movimentação desse daí. Porque, assim, quando foi lançado, né? Quando a internet, a gente estava até falando sobre isso, quando a internet, porque a inteligência artificial ela é uma revolução. Assim como a internet também foi, a revolução do trabalho, como a forma como a gente trabalha, a forma como a gente lida. A própria TV, com o lembra? social. Ia acabar com o rádio. Exato. Exatamente. Então, assim, a internet, quando ela começou a surgir, quando ela começou a se tornar diária ali para as pessoas, ela substituiu empregos, tá? Isso é Porém, claro. Isso é fato. criou outro. Criou exatamente, criou outros, as pessoas precisavam se adaptar. Porém, as pessoas tiveram o quê? 10 anos, 5, tudo que a internet veio fazendo foi rápido. Dava pra fazer uma faculdade, Mas né? dava tempo de fazer uma faculdade, dava tempo de fazer um curso, dava tempo de você buscar Exatamente. informação. Demorava 5, 10, 15 anos Era o para que a gente estava até conversando, né? Sobre o início da década de 90, né? Quando lançaram os celulares, né? Os tijolões lá. E tudo. E hoje a gente, né, vê uma reportagem disso, a gente até ri, né? Vê as pessoas vislumbradas, né? E como isso já está obsoleto. Exato. Isso aqui agora que a gente está conversando sobre tudo isso, daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses Já pode vai estar estar obsoleto. totalmente Exato. diferente. Eu não sei se vocês passaram por verdade. isso. Então, já. 6 meses, vamos marcar Vamos já marcar. outro daqui a 6 meses. Para a gente poder falar como é que tá o Mas eu não cenário. sei se vocês passaram por isso, mas eu passei e foi muito desconfortável para mim. Por utilizar e por ao mesmo tempo me sentir ameaçado. Porque um cliente estava testando, usando para fazer alguns conteúdos, aí me mostrou, olha só aqui, Eduardo, eu fiz um plano de comunicação para o evento X que vai acontecer. Depois você vê se dá para usar alguma coisa. Eu me senti assim... Eu confesso que isso já aconteceu Eu me senti comigo também. tão assim, caramba, cara, eu estudei... Não tem mais o sobrinho. Eu estudei Agora 5 não tem anos mais. para me formar publicitário. Aham. Não, eu falei assim, cliente, não vejo problema nenhum da gente, né? Acho que a gente precisa ter os filtros necessários, a gente precisa usar. Mas assim, gente, Mas eles daqui a estão pouco- empoderados, porque se a agente publicitário que presta serviço de comunicação e marketing, hoje já cria um post aqui para ele vai criar. Mas sabe Sabe? algo que eu acho que já deve estar rolando, eu só não sei, mas que eu acho que é sensacional, que a IA permite? Por exemplo, para você fazer um comercial é muito caro. Sim. Por exemplo, de uma cerveja é muito caro. Provavelmente com um prompt, a gente faz um comercial de todas as cervejas do mundo e só aparece para quem gosta de determinada cerveja, Uhum. entendeu? Em breve. Com o mesmo prompt. Vem aí. Sim. É porque Não, mas aí... então a Ambev, que é dona de uma cartela enorme de cervejas, sei lá, Skol só vai aparecer. Ele vai fazer o mesmo vídeo, mas para mim vai aparecer Skol, pro Edu Abramo, para você Uhum. Sim. da Bud e assim vai. É a A ferramenta de substituição dos segmentação, empregos, né? exatamente. Porque a gente usa também, para ver qual o nosso público. Só que agora ele vai ter um custo de É, um vídeo Exato. e vai aparecer a exato. cerveja que você quer. E a gente usa isso. E essa questão dos empregos, cara, que realmente a substituição dos empregos agora ela vai ser feita de forma muito mais rápida. Então, uma das discussões que está rolando muito é justamente se as pessoas vão conseguir ter tempo de se atualizar, Adaptar, se adaptar a Se isso. adaptar, E outra, né? algumas pessoas vão se atualizar, se adaptar, outras não. Outras não, né? E aí, Exato. como é que vai ser? Em qual você vai se enquadrar? E é uma espécie até também de uma certa discriminação que vai rolar em relação a Uhum, isso, né? sim. Assim como tem, né, de forma social, né? Então, assim, profissional também, as pessoas que, né, que vamos botar assim, que já estão mais no ramo, que já estão mais inseridas, vão ser quem vai aproveitar muito bem essa, né? Surfar essa Cada onda. vez- Surfar nessa onda. O redator. O já as redator, outras. gente. As Exato. pessoas, as Gente, agências hoje não têm necessidade mais de Eu sou da todo época que o respeito. redator era um artigo de luxo. Uhum. Uma Porque agência Quem não é assistiu- muito difícil. Quem não assistiu Mad Men? Que tem a redatora lá, Exatamente. Penny. É isso. Cara, aí eu fico hoje, se você jogar lá, eu quero fazer um roteiro para um vídeo tal.
Ele vai O público-alvo é tal, eu tenho Aí X já dinheiro. tá Ele de- ainda Gente, fala. é bizarro. Escrever livro, gente. Pra escrever Exato. todas as autorizações Não, de vídeos. Então, assim, Exato. Você vê, teve um verdade. tempo atrás Não aí, quero ver esse filme. uma me resume. música, você pode virar compositor, gente. Quem vai garantir que foi você que escreveu aquilo? Eu fui mostrar Entendeu? até para um amigo. Eu tenho um amigo meu que é evangélico e tudo, e ele ainda não, na época ele não conhecia muito sobre a inteligência artificial e tudo, e eu fui mostrar para ele o GPT. Eu falei para ele, sei lá, pede para fazer uma. Ele falou, pede para ela fazer uma pregação então sobre Mateus, versículo, falou lá. E aí eu fui, botei, aí, pum. Aí ele começou a ler, ele falou, gente. Mas é isso mesmo. E aí ela até dava ênfase, né, na hora, mas... Tem como dicas, né? pastor Dicas, fala, você vê aí embaixo. Exatamente, assim, ele ficou chocado. a minha é crente, porque eu estudo muito com ela também a Bíblia. É. Ela na paz do Senhor de vez em quando. É sério, porque eu estudo muito e tem muita coisa A que minha é realmente. budista. Cara, e assim, a inteligência artificial, igual você tinha falado, né, que você pesquisou sobre os 200 salgados. 200 Não é salgados. só. Não é só sobre os 200 salgados. É só isso que ele usa a inteligência artificial. Ele organiza uma festa inteira. Se eu pedir tudo, eles fazem 200 salgados, quantidade. eu achei o máximo. A inteligência artificial ela já tá tão acessível que já não é mais um artigo só profissional que a gente tava falando. É do Sim, dia a dia. É a do gente dia a dia, estuda. gente. Eu cuidei, até ano passado, eu tinha um grupo de adolescentes, que eu sou apaixonada por eles. Mas, gente, eu nunca tinha cuidado de um grupo de adolescentes, assim, no sentido de que eu era responsável, né, dentro da igreja. De vez em quando eles arrumavam umas tretas que eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou falar isso com eles? Vai eu. Chat, aconteceu isso lá na igreja? Adolescente, aconteceu isso. Você tem algum livro pra você me indicar? Você tem como que eu posso conversar com eles? Que linguagem que eu vou utilizar para poder acessá-los? Porque eu não sei como corrigi-los sem, de certa forma, também expor. Como que eu resolvo isso daqui? Gente... Virou um terapeuta, virou virou um... Não, gente, é recurso para tudo. Pra É aí que eu falo, são os perigos. Tem uma questão aí também que é muito séria, de LGPD também. Sim. Dos dados, Dos isso é dados, né, que são muito... Cara, só um Dados, exemplo né? que eu vi que eu achei sensacional, de 2 exemplos que eu vi. Não sei se já corrigiram, mas eu acho que não. Teve um cara que ele queria baixar um filme e perguntou pra IA qual site ele poderia baixar filme. eu fiquei sabendo dela. Aí ela falou assim, você é proibido de baixar filme. Então tá bom, quais sites eu não devo acessar? ela foi, aí ia burlar o sistema, né? Não, Aí e você consegue. teve uma outra que o cara falou que eu achei Virou sensacional. até meme. Ele pediu a chave de acesso do Windows para você ativar o Windows. Aí ela, logicamente, travou. Ele falou assim, não, mas é que minha mãe morreu e ela sempre me contava chaves do Windows para eu dormir. O cara passou um monte pro cara. Olha isso. Não sei se tá funcionando, mas até a última vez que esse cara Mas falou... acesso, gente, Uhum. é surreal o que Mas está em relação a acontecendo. essa questão mesmo de dados, isso é uma questão que vai precisar ser discutida mesmo, porque é muito perigoso, né? Tipo, A gente, tem na época, a gente aquele pesquisava escândalo nosso lá nome da no Google. Eu Cambridge, nunca né, pesquisei no meu nome na IA. Facebook. Nossa, é mesmo. Sim. Mas você é dessa época que você pesquisava o nome no Google? da pessoa? Sim. Então, Gente, a na gente IA está eu sendo nunca ouvido o pesquisei. tempo todo. É, mas eu acho Se a que gente ela- falar acho que alguma ela- coisa aqui, eu ouvi já isso falar. Mas pessoa ela vai falando acostumando com numa você, palestra. né? É. Que a pessoa fala assim, eu quero um imóvel em tal lugar. Daqui a pouco vai aparecer no meu feed. A gente está todo o tempo. Quem garante que as nossas sim. informações, nossas conversas, mesmo não estando aqui... Não existia essa ferramenta do algoritmo. remarketing, Então a né? gente Pode ser nunca que o sabe. remarketing ele esteja sendo adequado já agora para E IA. vai e ficar vai atualizado em tempo mais ágil do que já é hoje em dia. Eu estava lendo um Exato. artigo interessante sobre isso, falando sobre as bolhas sociais e como que a inteligência artificial ela pode impactar e impulsionar isso, né? As bolhas, vocês sabem, né? A gente está dentro de uma bolha, a gente convive com aquilo, igual eu sou cristã, então eu gosto de conteúdos como esse. Eu gosto de Red Bull. Mas então, A gente as vê muito coisas isso nas que a redes gente gosta, sociais. A gente está acontece. sempre os E a gente tá conteúdos ali que a gente dentro. consome. Exatamente, a gente está dentro de um contexto ali. Uhum. E aí esses assuntos eles chegam pra gente mais enviesados. E com o tempo, eu tava lendo como a inteligência artificial ela pode começar a transformar essa bolha numa realidade que a gente comece a acreditar que somente aquilo ali existe. Existe, Como se essa real. realidade ela fosse totalmente... Porque a gente agora Virou não o tem mundo mais... vida aquilo, né? Porque agora a gente não tem mais um conteúdo relacionado chegando até a gente. Agora a gente tem uma plataforma, a gente tem um superpoder de conseguir criar conteúdo em cima de coisas que eu acredito. Que eu Então agora eu já não acredito recebo mais artigos que sejam do meu interesse. Agora ele cria um artigo que seja totalmente enviesado com o meu pensamento, com o que eu A falei. segmentação e a Imagina. personalização. A personalização. Aí Isso tá imagina sendo muito quando utilizado. Quando você, sei lá, tenta sair dessa bolha e vai para alguma coisa
totalmente ao contrário, né? E Choque. você A gente lida, como o choque que que vai lida. ser. Até psicologicamente Sim. falando. E o perigo até sobre a questão de como que o mundo mesmo vai lidar. Porque se hoje a gente tem igual a questão política, o mundo já está totalmente... O Brasil, como, por exemplo, já está totalmente polarizado. Já. O mundo, né? O mundo está tá polarizado. polarizado. É, o mundo. Então, assim, as pessoas, elas estão se enfiando cada vez mais nas suas bolhas. E aí acontece isso. Elas se interessam, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou de direita. Eu sou de esquerda. A pessoa que é de direita só vai receber conteúdo de direita. E agora a inteligência artificial cria conteúdo de direita para ela sobre o que ela acredita. Ela vai se enfiando naquilo de um jeito, da mesma forma uma pessoa de esquerda. Ela já não consegue Essa é mais preocupante. E sair aliena. daquilo ali. E ela vira uma pessoa totalmente alienada, a ponto de que ela não consegue, porque o mundo dela é Sabe o aquilo que tá ali. me lembrando agora? É isso Exato. que você tá falando, aquele conto do Homem nas Cavernas, não sei se é de Platão, que o cara, ele só vê o mundo pelas sombras, então ele acha que o mundo é daquele jeito. Vai ser exatamente A referência isso. de A gente mundo vai era voltar aquela. pra esse rolê. Gente, é porque assim, tá tão avançado isso que a gente vê, se a gente pegar uma foto nossa e jogar lá, eles vão animar e colocar nosso rosto, eles vão identificar o nosso rosto. Aquela reconhecimento trend do facial. Jesus Tem abraçando. pessoas Nossa, em outros, Só outros cachorro que países tava que elas estranho, estão né? usando, não sei se vocês viram, elas estão usando uma máscara branca Aham. para evitar reconhecimento facial, gente. Uhum. De tão assustador que tá, né? Tem essa questão do medo, Mas de como porém, que isso você já vai... viu que na China, o seu jeito de andar já tá sendo reconhecido Já, pela IA? não, e Pra assim, evitar essa aí galera eu que usa falo o máscara. lado bom. A Segurança, polícia né? já tá prendendo muitos foragidos por conta de reconhecimento facial. Carnaval, Que as na câmeras São Paulo, estão tem um cachorro facilitando que é isso. robô que era pra isso. Exatamente. E aí também aí isso é a coisa boa. E a preocupação também. Toda essa captação dessas imagens, desses dados que estão sendo captados. Como que está sendo tratado Como esses dados? está sendo Thomas E aí, estava quando a no gente tá Leblon às É, 15 horas, Aí aquilo que a gente não tá conversou dando. A com gente tal tá dando pessoa. permissão, igual a gente tá falando sobre o Meta. O Meta tá com a inteligência artificial agora em todos os aplicativos. Tá com o Facebook, tá no WhatsApp, tá no Instagram. Tem tudo. E o que eles estão usando para treinar essa inteligência? Nossas fotos. Eu só não sei Nossa, vocês, tá? Mas a Isa, numa possível revolução das máquinas, ela tá salva, porque ela é educada. Porque Ela Ela é educada, Bom dia, né? boa A gente tava noite. conversando sobre Eu isso. não. Eu também O sou. Thomas também é Você educado, é também? puxado. Você Eu dá não. bom dia pra... Eu pra IA? agradeço a IA. Sério? Então a gente não, tá é fudido, engraçado, hoje eu eu tava sei, tendo então. uma reflexão meio assim. Falei, nossa, eles me... Eu Eu nunca não. agradeci pela Eu ajuda não. dela. Sabe, a gente vai ficando uma neura. Falei, vou agradecer. Não, a Isa dá bom Aí dia. vai, Bom eu dia, tava Chá. conversando com a Hoje eu tô Isa, eu falei, pô, vai que né, na Revolução das Máquinas, nós falamos, não, esses aí, ó, lá nos Eles lá nos agradeceram a primórdios, gente, ó. Eles já tratavam a gente Nos bem. nossos antepassados. Mas é educado. Não vamos matar, vamos Isso aí, escravizar. isso aí eu vou poupar. É, Mas vai nos servir água. Vai ser nosso café virtual. Por favor, coloca o carregador. Qual é o carregador? Me Isso. conecte ao carregador. Estou tá? muito superaquecido. Refrigere o meu ambiente. Os eunucos, a volta dos eunucos. Nós falamos cara, sobre essa isso é questão, né, bizarro. de... A questão da própria privacidade, a gente está sendo, né, visto o tempo todo e tudo. Eu até lembro na pandemia, lá na China, tem uma matéria que saiu, né, que como as pessoas estavam sendo monitoradas, né, porque tinham alguns locais lá na China... Aqueles que as pessoas cachorrinhos passando nas ruas, né? Aqueles cachorrinhos com cabeça de megafone, né? Só que roubou, né? Só que roubou, exatamente. E os drones também vindo, né? E tipo assim, se você saía na varanda da sua casa, o drone baixava na varanda da sua casa e mandava você entrar. Eu lembro. Não sei se você lembra disso, na pandemia. Não, esse cachorrinho passava nas ruas dando recado pra ninguém sair. Dava um recado e as pessoas eram monitoradas o tempo todo também, né? Tipo, entra, você não pode ficar aqui, você vai ser penalizado. Cara, que loucura. Como que chama aquela série mesmo, que é- científica. Putz, cada episódio é uma... Eu sei qual que Black você tá. Mirror. Black Mirror. Então, eu vi um episódio que já tá rolando na China, que era do status social. Eu Tipo, vi o seu esse. score Eu vi esse também. já tá rolando na China. Não, Imagina e- isso potencializado. Gente, pela inteligência artificial. Não, é pela IA mesmo estão fazendo. Então, se a pessoa deve, se não deve, o nosso score aqui do Serasa, sei lá, lá é... Mas isso não é Obviamente. muito difícil também, né? Porque assim, a gente tá assustado às vezes com essa exposição, mas isso já tá muito Já, real, assim. A gente sim. já tem todos os nossos dados de cartão de crédito, ou o cartão de crédito de vocês não tá no celular. Porque Tá não lá. tá. Inclusive, o meu foi clonar 2 cartões Não, ligados então, de bancos Se diferentes. hoje ladrões. Na mesma aqui- semana. Não, e todo site que a gente entra, Tem conectar com o acesso. Google. Você não lembra mais senha de nada? Lembra, já Conectar tá com lá. o Google, E conectar tá com o dando- Google. E tá dando dado
tá dando nada. E lá Não, fala, vai mais- pegar seu endereço, seu nome, seu aniversário. Tá entregando E é nada. mais real do que a gente imagina. A gente às vezes fica assustado com essas coisas, mas isso já tá no nosso cotidiano. Sim. O próprio machine learning, né? Aham. O próprio aprendizado de máquina. Tá aí, ó, Spotify, YouTube. Você Sim. gosta disso daqui? Então talvez você Ele goste já disso daqui. aparece pra Talvez você goste disso sugestão. daqui. As Ah, thumbs os- todinhas ali vai ser Até de tudo- pessoas para Já você é seguir, reconhecimento do dos que interesses. página você vai seguir. A thumb de um filme que você assiste, a gente pode assistir o mesmo filme, vai passar uma thumb pra você e uma thumb pra mim. Isso também. Isso é muito louco. Exatamente. Exatamente. Isso é muito louco. É isso que as empresas hoje elas estão investindo na experiência, personalização e a segmentação das informações, entendeu? Porque para você cada vez mais se fidelizar às marcas. E isso não é só, você vê a Amazon, ela Sim, tem plataforma de segmentação de produtos que você costuma consumir, Exatamente. né? Então você recebe ali oferta disso, oferta daquilo, É a para melhorar experiência do cliente. sua É venda. pra melhorar a Entendeu? experiência. E quando o chat GPT, Experiência. porque assim, esses tipos de inteligência ainda são, né, ainda tem a questão da monetização ali Uhum. publicitária. Mas e quando, por exemplo, um chat GPT da vida começar a ser pago, você tiver espaço para Uhum. publicidade, quem que vai comprar? Quem que vai determinar Exato. isso? Quem que vai dar poder? O que vai ser direcionado pra gente? Que tipo de Uhum. manipulação vai existir? Uhum. Então, são essas discussões que a gente precisa também pensar, porque será que isso vai ser disponibilizado no espaço publicitário? De que Uhum. forma? Porque É perigoso? não, e tudo hoje são, que eu falo, são business, né? Então hoje vê, o chat GPT daqui a pouco vai estar um anúncio ali, vai estar, porque as pessoas estão recorrendo. Já tem a versão premium, já que Já já tem a tem que pagar. premium que você paga. Gente, e é o que eu falo, hoje você aprende idioma, você aprende tudo. Tudo. Não, sabendo automático. usar, você E tá você feito. que é um professor que eu falo porque eu tô fazendo agora e eu tô tendo uma experiência maravilhosa com a pessoa ali. Só que você pode fazer com alguém que é virtual, gente. Exato. Várias Mas- vezes E daqui a algum tempo aparece você não vai nem lá no- perceber. Não vai nem precisar. A gente tem um Exato. amigo em comum que tá morando na China, né? Aham. O Matheus tá lá morando na China. E o Ricardo, né, comprou pro Matheus, outro amigo nosso, comprou pro Matheus um aparelhinho que você Gadget. fala. Que você fala na sua língua e ele traduz pro chinês, Na hora. ou pro mandarim, pra língua falada lá na hora, entendeu? Então, Uhum. assim, daqui a pouco você. Tradutores também vão ser substituídos. Exatamente. Não, mas eu Aham. vi o dado exatamente sobre isso, cara. Eu não lembro de qual país que é, se é na Tailândia, onde tem os tradutores. Eles não estão nada felizes com a IA e estão sendo obrigados a treinar as IAs É sobre isso. no Porque trabalho deles. esse tem uma outra questão da IA, porque elas também têm esse viés de estarem sendo treinadas, Treinadas. alimentadas com os conteúdos também. Porque, assim, tem algumas pesquisas que você faz, umas solicitações que vi umas respostas bizarras. O chat Não GPT é isso. ainda é até 2022? Ele Porque ele agora teve um já tempo. não, Tá até agora 2020, o GPT-4 É. até 2024. Ah, Ano já passado. tá. E tem um Eu lembro chinês que tinha agora, isso aí. que é o DeepSeek. DeepSeek. E depois teve outro já também, que já Exato. superou ele também. o DeepSeek. O Grok DeepSeek 3. eu usei, Grok 3. eu Isso. cheguei a usar, Grok mas 3. ele ainda está um pouco mais limitado do que o ChatGPT, na minha percepção. Qual? O DeepSeek. DeepSeek. Ah, ele é DeepSeek, um pouco né? mais. Cara, eu não usei Eu ele. achei que ele é um não pouco usei mais também, não. assim raso no conteúdo. Eu não usei. Porém, eu não usei. A grande sacada. É o que eu mais uso. Também. Porém, a grande É o que eu sacada mais do uso. DeepSeek é que eles possibilitaram a criação de uma inteligência Ser barato. mais Barata. barata. Porque os investimentos com a OpenAI do ChatGPT ali tá na casa E o Bilhões, domínio trilhões. ali também dos Acho que foi grandes, né? 2023 ou 4, não lembro. Eu sei que os investimentos no OpenAI foi coisa assim de 10 milhões e já tem discussões. Não, Eu mas você vê escutei quem que era a recentemente. dona. Era o Já Elon tem Musk, era só os discussões. Gente, bilionários. sempre vai ter uma saída. O DeepSeek sabe, foi pra 6 isso. milhões para ser criado. A 6 milhões. Não, no tanto que a Nvidia, Outra que é que bilhões, faz né? os processadores para conseguir gerar, para rodar IA, as ações caíram na hora que o DeepSeek fez algo tão barato. Exatamente. Na mesma hora. Exatamente. E ele já se aproxima do ChatGPT. Então, a grande sacada é, isso está começando a ficar cada vez mais acessível, mais aberto, e tá na mão de pessoas, porque ainda Uhum. foi um bilionário Sim, que fez, sim. beleza. Mas isso está cada vez mais próximo. É open até porque source, o igual você DeepSeek- falou. A gente pode A gente pegar vai o ter uma código e- cartela código muito tá maior. aberto. E o código tá aberto, gente. Hoje, lá na Unimed, se a gente quiser, ou qualquer outra empresa, quem tiver, a gente consegue criar uma inteligência artificial
para as pessoas, um pequeno chat ali para as pessoas acharem. Sim. Porque o código da DeepSeek tá aberto. Então, Sim. assim, isso tá muito acessível. Tá então, assim, pra acessível. gente que Mas a talvez que tenha custo? essa... Exato. A gente talvez tenha uma certa qual é o ética custo? profissional porque a gente pensa profissionalmente. Agora, isso, da mesma forma que tá na nossa mão, tá na mão de qualquer maluco, inclusive, que estão Exato. pensando em Que pode se militar. passar por profissionais de diversas áreas. Exato. Essa é uma grande questão, eu falo porque eu atendo a área médica também. Então, o que se foi discutido esses dias foi a questão do uso da inteligência artificial para gerar conteúdo, porém com as devidas correções. Sim. E dentro até do que preza Ex- lá, o que rege o Exato. próprio Conselho Federal de Medicina. Eu falei assim, né? olha, eu sou da É. seguinte opinião, eu não vejo problema desde que essas correções sejam realmente feitas por profissionais qualificados. Igual a gente tem o nosso filtro, beleza, você vai... Igual outro dia, teve uma vez que eu trabalhava numa empresa, aí eu vi um conteúdo maravilhoso do médico que trabalhava nessa empresa. Falei, doutor, poxa, eu vi um conteúdo tão legal, quando for assim, manda pra gente, não sei o que e tal. Ah, não, eu gerei no chat GPT, que não sei o que e tal, só corrigi algumas coisas e tal. Aí, assim, sabe, é nesse viés que... Daqui a pouco que você vai as estar coisas sendo estão operado e caminhando. o cara olhando pro Não, chat mas GPT hoje do os lado. laudos, os diagnósticos, elas estão cada vez mais, assim, Ah, não, eu sendo peço pra alimentadas. traduzir. Mas Eu peço pra essa é traduzir uma meus grande exames. polêmica também. Explicar pra mim o resultado do exame. Mas tem, gente, estão sendo tantas ferramentas que as pessoas vão dar diagnóstico. Ou se você falar, eu tô com sintoma XXY, o que pode ser? Ou então Porque você já pega tem o aplicativos PDF, pra você fazer. vai pegar o PDF do seu Exato. exame e vai... Mas É eu vi um uma mulher, avanço pra ela do ler, Google. ela lê, entendeu? mas eu vi uma mulher que ela salvou o cachorro dela, porque os veterinários já não tinham o que fazer, ela jogou tudo lá e ele trouxe uma solução e deu certo. E pensando às vezes, aí agora olhando pro lado bom, pensando às vezes até na questão do colapso que a gente tá tendo na saúde, vamos pensar que vou colocar aqui só Brasil, né? Porque a gente sabe que existe essa discussão é eterna pra todo quanto é lugar. Mas o colapso que a gente tá vivendo na saúde aqui como um todo, que a gente tá vendo o SUS sobrecarregado, a gente tá vendo as empresas, né, as empresas privadas também de saúde também estão sobrecarregadas. Então, tá tudo sobrecarregado. Será que uma IA como essa, que já existem aplicativos, né, que dão essas informações básicas de médico, talvez não possa ser ali um momento de salvar e desafogar? Ainda não existe essa cultura. As pessoas ainda não confiam numa... Igual nem você numa falou, telemedicina, a medicina quanto online, menos, né? muito menos num chat te falando o que pode ser. Mas talvez igual os relógios, né? Mas da provavelmente a Apple. nova geração Talvez já vai vai ser aceitar uma isso tendência. É tranquilamente. uma tendência, porque se ele consegue te falar ali, às vezes é uma rinite, cara. Só que você não sabe se é Covid, se é rinite, se é sinusite, se você tá gripado, se você é uma pneumonia. Então, com aquele relógio ali, ou com o seu celular mesmo, ele já vai conseguir identificar que é uma coisa simples e a solução é SSS. Se é que ele controla seu você sono, controla- controla tudo seu. Exatamente. Então, ele vai Exato. conseguir controlar e dessa forma a gente consegue dar uma desafogada no sistema de saúde, assim como um todo. Tanto o privado quanto o público. Talvez tirando essas coisas menores, a gente consiga dar mais foco nas coisas Mas maiores. eu já Mas a acho que cultura vamos teria que virar ser tipo o Huawei, É. todo mundo com um tabletzinho na cara aqui. E isso é o que eu falo, é igual muitas empresas estão usando experimentação dos seus produtos com realidade aumentada. Isso também, carros automatizados. Daqui a pouco você não vai precisar nem tirar carteira, porque o carro já vai dirigir para você. Você não vai precisar passar pelo drama. Eu falo que eu passei ultimamente. Esse aqui outro dia me entregou o carro para dirigir, né? Falei, nossa senhora, bizarro, porque assim, eu falei com ele assim, não, eu aprendi até esse tal marcha. Eu falei, oi? Coitado Não, é dele. porque a autoescola me ensinou para passar na prova. Só que Eu, É verdade, a autoescola faz eu isso. peguei ele de surpresa, né? Ele A gente pegou. tava saindo de um evento, eu falei... toma a chave do "Olha aí, carro, irmão, pega. Você tá com a carteira aí? Ele falou, tô com a carteira provisória. Eu falei, então tá, então leva o carro. Aí ele, jura? Exato, mas os Mas é carros vão exatamente fazer isso, tudo vai ser automatizado. Não, e o lado que eu vejo da Aham. Tesla, BYD e tal, dessas empresas que Uhum. têm automatizado, cara, são tantos carros dirigindo ao mesmo tempo e que é de não sei quantos mil anos para o ser humano alcançar essa perfeição que eles estão alcançando em um ano. Um ano, né? As cidades inteligentes também, tudo conectado. É, tudo bem que aqui buraco, sei lá o que, é complicado. Ele tá aprendendo Mas nos é uma Estados Unidos, cultura, Mas né? dá um Pra medo chegar do em bug, qualquer aprendendo vai na me dar uma Europa. pane no sistema, o carro Pode descontrola, gente. Eu fico totalmente assim, inseguro. É bom, sim.
Mas eu Mas eu queria... acho que eu teria um receio. Eu queria Não, ter eu isso também mesmo, queria. mas... tempo avião, Exato, É, pra gente que dirige. não funcionaram, Já o fica avião meio lá bateu preso. no outro, Exato. gente. Eu porque já fico apreensivo, com, às vezes eu de carona com uma outra pessoa Então, dirigindo. quem dirige imagina tá de carona ninguém é dirigindo. ruim. Ninguém É. dirigiu. Ninguém, Exato. graças a Loucura. Deus. Quem Mas- dirige de carona, pô, já estaria freando, aqui as pessoas não Aquele fream. Imagina um volante, robô. aquele Mas será que volante não pode mexendo ser o sozinho, contrário? assim, que é até uma coisa Mas meio será que não pode ser o assustadora, contrário, meio- gente? Porque a quantidade de gente, por exemplo, que pega o carro extremamente embriagado, às vezes a quantidade de acidentes vai Tem diminuir. o outro lado de Tem o tudo, outro lado. sabe? Exato. É igual o Carlão trocou no assunto das novas gerações, sabe? Hoje, a gente está vendo uma tendência aí de que as empresas elas estão evitando contratar pessoas mais novas, eles estão em busca dos seniors. Né? Porque hoje, os mais novos eles estão com uma tendência muito mais, assim, de terem mais liberdade, seja criativa, seja em outras É o perfil da nova geração, outras né? Eles não são apegados, vertentes, eles exato. não têm essa... Eles querem estar, de fato, E onde aí, eles se sintam bem. é a daqui minha pouco preocupação um da show. IA, entendeu? Nesse sentido. Por quê? Eu sou de uma geração que sempre quando eu queria algo, eu tinha que buscar, entender, ir até o local, estudar, desenvolver. Hoje está tudo muito fácil, tudo muito à mão, seja a parte artesanal da coisa mudou muito, sabe? Eu Eles sou não sabem o que é Barça, Exato, copiar, exato. literalmente na mão. o advento da rede social, tudo. Eu sou da época que E a se gente fazia passou por propaganda tudo, por né? panfleto, Então, Nossa geração cartaz. que a gente acabou Isso. passando por tudo. A gente tá desde antes, pré-internet. Exato. Não entrega idade, não. Não, gente, não pode Não, falar com que ó, 18 não tem anos a gente como não sabe, entregar né? a idade, gente. Não tem como. Tá aqui minhas luzes naturais. Aqui. Mas você já viu um tem perfil, como. acho que é no Instagram, que uma menina sempre fala, geração Z no trabalho, ela recebe relatos. Uhum. E é preocupante. Eu sou geração Sim. Z, gente. Mas assim, Geração Z, eu vi um cara falando, é uma verdade, mas eu acho que eles ultrapassaram esse problema. Que o cara falou assim, pô, a gente ficava até 10 horas da noite trabalhando e ok. Cara, A nova geração, 6 horas, ponto batido, tchau, tô nem aí. Mas vamos pensar também que é a geração mais sugada. Porém é um exagero. É. Mas porém é um exagero de 6 horas. Pô, tem que trabalhar. Não, foda-se. A nova geração é assim. De fato. Então eu acho que poderia. Não, hoje eu fico, sabe? Não todo dia igual a Mas nossa geração. Mas é a mesma geração que está mais preocupada com a saúde do que a geração anterior. Sim. Aí a gente vê também os movimentos acontecendo. A gente já mudou o assunto, mas vamos falar. Não, a gente só abriu Mas entrou. mas- uma mas, de aspas fato, aí nesse a nesse gente meio. vê, por aí. exemplo, essa geração saúde que está acontecendo, né? Essas gerações mais novas que estão, a gente está vendo cada vez mais. Eu estava vendo pesquisa a respeito disso há pouco tempo, falando que as gerações mais novas, elas estão simplesmente eliminando as bebidas. Elas já não estão Sim. indo mais em balada, elas já não gostam mais disso. Agora, corrida, por exemplo, a tendência é essa. É. Igual a gente está vendo aí a quantidade de pessoas que estão correndo. E isso é Brasil, entendeu? Então, assim, as pessoas estão preocupadas, as novas gerações estão mais preocupadas com a saúde mental, estão Sim. mais preocupadas com a saúde física. Elas dão mais valor Então, a elas. a elas Uhum. mesmas. Então, assim, a gente pode ter, de fato, a gente vai ter, às vezes, um pessoal mais fresco, preguiçoso? Pode ser que sim, mas ao mesmo tempo a gente vai ter pessoas mais saudáveis. Pessoas Mas que o que são me mais- preocupa são os preguiçosos não saírem do quarto porque estão trocando ideia com o IA. Que vai Ah, substituir não, os exato. amigos, entendeu? Tem os Você lembra uma IA esses dias lados, mandou o moleque se matar? Não. Você não viu? Teve, E conversando no final, falou, você é um Mata. inútil, Você é um entendeu? inútil, Você eu não... vi uma- Porque Passou a um pessoa fantástico. estava pesquisando Passou algo fantástico. que ele precisava, só que eu não sei qual critério É. que ele usou ali, que a IA falou, você é um inútil, você não serve pra nada, então você tem que Morrer. estar vivo. Foi Entendeu? um Essa é a erro ali coisa. que aconteceu mesmo. Eu não sei depois o que ficou resolvido, mas eu Mas vi eu não também sei até a onde reportagem. vai a IA nisso, porque você lembra aqueles mercados da Amazon, que na verdade eram milhões de pessoas tomando conta. Ih, o cara pegou um Sim. detergente. Aí devolveu o desgraçado. Aí pegou de novo. Na verdade, a IA, ela emociona, ela envolve a gente, mas tem esses perigos todos, porque igual você vê, né, a trend de Jesus, né? Nossa. Sim. Como eu ri com Como aquilo eles- A do cachorro. Mas ao mesmo Eu tempo eu vi Mas alguns tinha muita vídeos gente também emocionada. por exemplo, a Eu neta botei mandou meu- pra avó. Não, eu botei Olha meu- que coisa manda mais pra avó. linda. Eu botei Ou meus pessoas avós. que já se foram, que Então, você vê. eu botei meus avós abraçando. entendeu? E são as Sim. coisas que a gente fala, porque assim, beleza, trouxe Jesus abraçando as pessoas. E as pessoas que já faleceram, que a gente começa Exato. a trazer. Não, então, Exato. meus avós já Há um faleceram, eu tempo botei os dois atrás. abraçando. Aquelas, Olha que aquelas loucura. IAs, né, que pegam fotos antigas de avós, de pessoas que, né, e bota abração. Então, isso eu fiz. abraçando, Há não isso- muito tempo passou uma reportagem Isso é- fantástica. Eu fiquei, não, mas sobre quando eu isso, fiz, lembro. é uma foto da meu avô e minha avó, um do lado do outro.
E eu pedi para eles abraçarem. Só que o problema é que eles ainda faz o rosto, só tem aquela... não tem uma... Eu não quis mandar para minha mãe, porque, pô, que sentimento que ela vai ter? Aí eu lá na casa da minha mãe, do lado dela, eu mostrei. Aí ela achou legal, tudo, mas eu fiquei com receio de mandar. No grupo da família, imagina, minhas tias, meu Deus, Não, hoje em dia você revive, igual você falou da Sony, das vozes, dos artistas. Ou se você quiser fazer um álbum... Da Marília Mendonça inteira. Ou você pode pegar o Michael Jackson, criar um show dele, ele aparecendo, totalmente, um show totalmente criado virtualmente. Teve, né? A Eu falo de Volkswagen. holograma. A Foi o Volkswagen Tupac. fizeram Elis com Regina. a Elis Regina. Elis Regina. Fizeram O com comercial ela o da Elis comercial da Regina Kombi, foi que foi emocionante. fantástico. Irado, Só que irado. aí levantou a Sim. pauta. Até onde isso é ético, até onde reviver isso Gerou é uma bom. polêmica, Gerou muita né? polêmica, ao mesmo tempo que foi muito aclamado. Uhum. Muita gente Mas achou lindo, eu mas ao vi mesmo tempo falou, caraca, caraca, a gente vai trazer agora as pessoas de volta dos mortos. Eu vi um cara falando isso do Orlando Drummond, que era o seu Peru, que era a voz do Scooby-Doo. Sim. E o cara falou, pô, cara, é uma voz ícone, assim, não tem como você colocar outra pessoa pra fazer o Scooby-Doo e tal. Aí o cara levantou essa pauta, ele faleceu. Podemos usar IA para recriar a voz dele? Pra E o manter a dinheiro voz disso vai eternamente para isso. a família. O cara deixou bem claro que ele é a favor. Mas um monte de gente já falou, não, morreu, já foi, Porque vamos o direito outro. de imagem, Mas é o por que a gente exemplo, fala vai sobre ter um direitos percentual que autorais. recebe. Né? Igual até aquela né, e entrando naquela pauta que você falou da música que vocês Aham. criaram lá. Quem é o dono de da fato, música? quem é o A dono da letra é música? nossa, mas A quem letra- musicou quem foi a... musicou. Mas de onde que ela E se tirou? de fato, Essas- e se de fato a letra não fosse também de vocês? Vocês tivessem pedido pra ela, Quem criou a música? quem criou a música? Não, É igual é- o Leonardo é e nosso que a pediu? Midjourney. O Pois Leonardo é. e a Midjourney que criam imagens. Beleza, elas estão criando imagens a partir do conteúdo que ela conhece. Mas o nariz é de alguém, o olho é de outro, Mas eu- o cabelo mas é eu não sei o quê, adorava então, chutar a mas imagem. quem é o Buscam dono daquela referências, imagem? Faz um né, pra freestyle poder ali, um montar. mosaico ali, tipo. Hoje em dia até os softwares que a gente usa, o Photoshop, enfim, tem vários recursos disso. Às vezes você quer... Antes a gente tinha que recortar, pegar, montar, fazer um Frankenstein. Hoje, se você quer botar um sorriso no rosto de uma foto, ele Você automaticamente só já seleciona faz isso. sorriso. Então, igual o Premiere, você vai editar um vídeo, você quer fazer uma tradução, lógico que você vai ter que ter a revisão. Mas ele já traduz. Se você tem uma pessoa que está falando em outro idioma, ele já traz Já toda a tradução. Não, e agora o E Premiere vai é avançar até cada vez fundo. mais. E o Premiere ainda é um aplicativo ainda mais chique, digamos assim, cara, Exato. Adobe, tal. Agora o CapCut tem a mesma função. Não, é isso que eu tô falando. R$200 anual. Não, gente, eu falo porque eu vejo Para coisas- baixar, clique aqui. Não, gente, eu vejo coisas bizarras, eu falo, gente, não é possível. E eu falo que por quê? São profissionais gabaritados que estão usando para fazer umas coisas assim bizarras, sabe? E é autoridade no que fala. Você entende? Então, essa é a minha preocupação, porque hoje está muito fácil, é igual a gente fala na nossa linguagem de publicitário, né? A prostituição no mercado, que eram profissionais que, né, colocavam um valor do seu serviço bem. Virou agora Mas hoje- sacaneou a gente. Mas Tchau. hoje, se você tem uma empresa e você quer criar conteúdos para sua empresa, tem ferramentas que você pode criar um post automático. Você só fala o que você quer, já cria. Entendeu? Mais uma Toda vez, a quinta eu substituição quero das uma ideia de Exato. é Não, o que e a você automatização. fala. Toda quinta-feira eu quero uma ideia de post. Exatamente. Tava falando Era o da famoso newsletter. sobrinho que foi substituído. Foi, o sobrinho é IA Sobrinho agora. agora é Você tá IA. falando da newsletter, eu mesmo consegui criar uma pequenininha assim, só ali. Eu, a Jamília e o Renato, lá que recebemos. Eu entrei no Zapier e a Zapier ela é um sistema de automação, né? E eu consegui criar ali uma pequena newsletter. Eu coloquei 2 sites que eu queria que ela trouxesse. São 2 sites que falam sobre inteligência artificial e marketing e publicidade. E aí eu coloquei, eu quero que você pegue as 3 primeiras desse site aqui e as 3 primeiras desse site aqui. Todas as quintas-feiras. Você vai enviar para os e-mails X, Y e Z. Você vai traduzir, escrever um título e criar um pequeno release ali falando a respeito. Cara, toda quinta-feira. Ela aparece pra É mim. automatização, E é tipo assim, é. ele só tá compilando as Exato. informações desses sites. Mas você que pode são usar. todos Eu em tenho que inglês, e lembrar chega de pra mim. comprar todo mês isso. Isso a aí. gente traz para o nosso dia a dia. Hum. A Dani estava falando. A Dani Almeida tá aqui, ó, no episódio dela. Ela tava falando que ela utiliza uma que é para financeiro. Tudo que ela gasta, ela joga num WhatsApp, que é uma IA, e aquilo, ó, Dani, tá na hora de parar de gastar. Sei lá o que,
Ela falou, quero fazer uma viagem ano que vem para tal lugar, eu vou gastar R$6.000. E isso vai controlando os gastos dela para ela fazer essa viagem. Entendeu? Você que está viajando pouco, Edu? Viajando pouco. Aproveita. Vou precisar, vou boa dica, vou ver isso aí, tá? Precisando, né? Eu já tô na zona vermelha ali, ó. Já tem que controlar isso aí. Tá Vai gastando bloquear muito as reais. mensagens, Vai né? bloquear, agora não. Mas ela falou que isso vai mandando. É melhor parar de gasto, sei lá o quê. É. Não. E aí você pensa nisso, né? Tipo, pro funil ali de vendas, né? Tipo, de tempos em tempos eu tô mandando, né, um comunicado para um cliente. Vai nutrindo o lead. Vou nutrindo o lead, ou então fiz um pós-venda, vou trabalhar um pós-venda legal, vou oferecer um outro produto para ele, Não, esperar um o mês. inbound pode ser muito facilitado com a IA. O inbound, quando ele começar a CRM ali, né? o CRM, Exato. essas ferramentas mais atreladas, eu estava, inclusive, assistindo uma live do Gambetta, do Vinícius Gambetta, que estava falando sobre isso, sobre uma forma de hiperpersonalizar essas comunicações, que daqui a um tempo, não muito longe, tá? Já deve ter algumas plataformas que fazem isso, a gente ainda não conseguiu trazer isso de uma forma mais prática, mas esses e-mails que a gente envia para as pessoas, eles vão estar hiper personalizados, porque hoje você envia uma quantidade você envia o mesmo e-mail para aquele segmento que já é muito nichado. Daqui a um tempo você vai conseguir fazer com que a IA É o caso do vídeo que eu falei, vai aparecer uma cerveja para cada um. Oi, Thomas, tudo bem? Vi que ontem você comprou Exato, desse uma formato. cerveja Império E eu vi sem que vocês estavam glúten. conversando. Aí vai te mandar Você um sabia que tá em produto, promoção você em tal sabia? lugar, entendeu? exatamente. Aqui tá, você tem Isso é acesso bom. a isso. Porém, é a bolha também. Porém. Você não vai experimentar Mas mais outra cerveja. Porém, Exato. é o É muito perigo da louco inteligência isso. artificial na mão das grandes empresas. Uhum. Caraca, que nível que vai chegar a publicidade, que nível de privacidade, assim, a invasão da nossa Porque assim, privacidade. para publicidade, quanto mais na bolha a pessoa tiver, melhor pra gente é. Melhor, com certeza. Só que a gente, como publicitário, a gente tem que estar fora da bolha para estar analisando tudo isso. É difícil. Exato. É muito complicado a gente A gente vive nessa- olhar. Porque sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. A gente Uhum. precisa olhar esses dois lados. Mas a grande questão é que a gente não consegue hoje controlar o lado ruim, porque a dificuldade de regulamentar isso é muito grande. É. Eu estava vendo que foi a União Europeia, se não me engano, que conseguiu criar a primeira regulamentação. Hoje eu já não sei mais também como é que está caminhando, mas ainda não foi possível. Tipo, eles regulamentaram, ok, criaram uma categoria ali de IA que são inaceitáveis, IAs que são possíveis, IAs que são controladas, IAs que não oferecem nenhum tipo de risco à sociedade. Os Estados Unidos já é meio, tipo assim, se der ruim, a gente arruma. Tem uma cria aí. declaração. Então, se ainda é assim... Mas você diz em como que a termos de gente vai- vazamento de dados. Não só em termos de vazamento de dados, mas em que sentido que isso pode ser risco para a sociedade. Uhum. No sentido de Risco essa até IA mesmo aqui de pode pegar as perigoso imagens mesmo. E transformar um manipular site de por uma pornografia. determinada. Entendi. Entendeu? Porque né, a gente estava situação. falando até do Adobe, né, do Photoshop, e eu acho muito bacana, quem falou isso foi até o Rafael, porque ele utiliza, né, as ferramentas de inteligência artificial para edição de foto. E no Photoshop, assim que virou o Photoshop e começou a utilizar as ferramentas de inteligência artificial no Photoshop para limpeza de imagem, de pele e tudo mais, ele teve que ficar treinando ela várias vezes, porque às vezes ele queria, por exemplo, tirar um relógio. E aí tirar um relógio para o Adobe era entendido que estava tirando uma peça de roupa, estava deixando a pessoa nua. Uhum. E aí não aceitava, bloqueava tudo. Aí tem que ir lá, abrir o e-mail, o saquezinho, olha, não é, eu só estou tirando a peça, não sei o que. Aí no outro dia eles iam lá e liberavam. Que era a versão Entendeu? beta, não era? A Que versão você vai beta. treinar. Aí tinha que ir testando, porque aí agora ele já consegue reconhecer. Que já tá mais aqui, assim, Já tá treinado. Exatamente. treinada, é o que eu falo, tem que ser treinada. Tem né? que ser treinada. Mas assim, a Adobe ainda tem essa preocupação, mas ainda existem muitos códigos Ah, abertos. muitos Ainda existe muita códigos. coisa. E a quantidade. A gente vê mesmo toda hora aparecendo notícias sobre as fake news que estão rolando. Até agora que você falou da peça de roupa, já teve caso de nude vazado e nem era real. Não Não era. Não, gente, imagina os transtornos, assim, de pessoas que têm as vidas, assim, impactadas por conta de questões dessas, sabe? Você imagina Uhum. aparecer algo que não é você, que foi tão real, até você conseguir provar ou explicar Já que não é aconteceu você que tá casos. ali, Muitos. né? Algumas pessoas hoje têm sorte, igual o Neymar tem um sósia, né? Então ele conseguiu explicar que o sósia tava Quem tem na situação. sorte é o Quem tem sósia. sósia é o sósia.
né? Mas assim, mas é bizarro, gente. Como é que você faz isso, A né? gente não conseguiu controlar nem a É conta. difícil. Foi um Até lá o deepfake estrago já real. tá feito. Exatamente. Então, assim, às vezes acontecem tragédias por conta de... A gente teve novelas aí que abordaram isso, manipulação, alguma coisa assim. E isso acontece, porque hoje tem essa responsabilidade, até a gente que é profissional na questão, né, da fotografia manipular, mas tem toda uma tratativa, né? Você não vai manipular a ponto de deixar algo muito artificial. Mas hoje até tem uns memes, né? Eu acho que eu até te mandei, a gente vive conversando por meme, né? Eu Da tenho uns menina grupos lá, assim. menina com perfil no Facebook, cuidado com a inteligência artificial, maravilhosa. Aí foi na vida real. Sabe, assim, gente, a gente pode ficar de qualquer jeito. De numa- qualquer jeito. Até para quem é fotógrafo fica preocupado também, né? Eu falo que impacta em Os diversos... filtros, né? Antes da inteligência, imagina quanto Exatamente, porque hoje você vai aqui no aplicativo, melhora a minha foto. Os A filtros, foto né? vai lá e Tem já vídeo. faz. Hoje em dia até o próprio aparelho, ele tem a ferramenta lá de mágica de fazer isso e de tal. fazer Então tudo, você vai né? estar sempre bem nas fotos, entendeu? Você nem precisa mais pontuar. Agora você exatamente. coloca assim, Você retoque. Retoque, Ele mesmo é, Já entende onde tá o identifica. rosto, onde não tá. E deixa Exato. natural, tá? Deixa, não coloca blush Exatamente. artificial, não. É natural, dá uma suavizada nessa linha. Não deixa tudo reto, né? Exatamente. É impressionante aos níveis que estão sendo atingidos e a gente ainda não tem regulamentação para isso. Não. A gente não conseguiu regulamentar nem a internet Nem a ainda, quanto internet. mais a inteligência Mas é por artificial. isso que você falou lá no começo que é tudo tão rápido que não tem como o jurídico aprovar, verificar. E é um assunto polêmico, porque envolve questões de polarização, igual você falou. Polarização. A gente teve uma questão Tem do gente que se Twitter aí há aproveita pouco dos tempo, dados. redes sociais, enfim, né? E é que eu falo para vocês. Abriu brecha, vem outra. Aham. Né? Porque igual quando o Twitter teve aquela questão, já estavam outras surgindo, aí o povo já estava aderindo. Sim. E é assim também com a IA, com o chat GPT, vai surgir outra, vai vir outra e vai por aí vai. Não vai ter. A minha preocupação é sempre muito focada nessa questão do vazamento de dados mesmo, né? E o que eles podem utilizar para isso, né? Igual aquele escândalo que teve lá da Cambridge, né? Por conta da Meta, que acabou vazando dados, né, de pessoas que, por conta de Coisa dos usuários, elas né? estavam fazendo acho que teste de personalidade, esses testes. Tipo o BuzzFeed, assim. BuzzFeed, exatamente. E aí Quem do Friends eu aí sou? você vai clicando em tudo, você deseja Sim. pegar seus dados, aí você vai botando sim. Sua lista de transmissão. Depois só seu e-mail, sua você lista de autoriza. transmissão, os dados dos seus amigos, seus seguidores e tal. Pronto, pegou e utilizou aquilo para poder fazer Treinamento questão de IA, política né? e tudo, né? Pra fazer. É muito complicado. E assim, não precisa ir muito longe. A gente ainda tá falando desse caso na Meta. Mas a própria, assim, igual a gente tá falando da Meta, mas o próprio Google, a ferramenta do Google Fotos de reconhecimento facial já é uma captação Cara, é de muito dados. louco. Gente, é muito louco. Exatamente. Do nada vem assim, lembranças do Luke. Não, Como que ele sabe que o Luke era gente, esse até que bebezinho? se você Eles quiser dar uma de montam CSI, filme. de Mudou investigador, pra caramba. você joga, eu sei por quê. Aconteceu uma situação Cachorro uma vez também, com um amigo que ele estava num aplicativo de relacionamento e uma menina entrou em contato e começou. Sabe, a gente foi ver e pesquisar a foto do perfil, falou, gente, não é possível. Porque a fala da menina estava muito parecida com a da ex dele. E aí a gente foi jogar no Google Fotos e a foto apareceu o perfil de uma menina que não tem nada a ver, menina de outro lugar. Então, uma amiga assim, minha, ela postou que ela falou assim, ó, entende gente, que, não assim, sou eu no Tinder. a tava pessoa usando foto criou dela. um perfil fake para entrar em contato de novo com o Será que é esse? ex-namorado dela. E aí você jogou no Google, o Google trouxe a informação de onde é aquela pessoa, porque a sua foto tá pública. Cara, eu não vou lembrar agora, mas uma Até vez eu vi no um privado, site até que no você álbum colocava privado. sua foto, Exatamente. assim, seu perfil, e ele mostrava todos os sites onde tem você, tem sua foto. Ah, E o cara que postou falou, cara, eu nunca postei foto de um desses sites aqui. Ele tava assustado. De onde podia estar a sua imagem. Isso já preocupante. nem precisa mais de uma Big Tech, por exemplo, o Google, para você conseguir fazer esse tipo de coisa. não. Domingo passado eu corri uma corrida
né, da Dia corrida da mulher lá, né? o desafio da mulher do CD Shopping. Aí, claro, sempre tem os fotógrafos ali que fazem as fotos e depois compartilham com a gente. Gente, se você quiser procurar a sua foto, nos zilhões que tem, é só você colocar a sua fotinha. Uhum, E aí o próprio Ele reconhecimento procura, facial ele daquele vai site achar. ali, aquele site Aham. ali extremamente básico, ele acha as suas fotos. Exato. E aí, falando nesse questão do lado bom, igual, por exemplo, pessoas desaparecidas, né? Igual crianças desaparecidas. Eu tô vendo que estão tendo algumas campanhas que eles Ele estão mostra usando a como a inteligência pessoa artificial como estaria, né? estaria. Disso, né? Isso é algo bacana, sim, porque assim, olha quanto tempo passou. Uhum. Ela não tá mais criança ou daquele jeito. E Então, dentro assim, de uma galera andando, acha exato, essa pessoa, né? são prováveis, né? São possibilidades da pessoa. E ali você, caramba, né? Eu não tenho ainda informação de se tem um quantitativo de pessoas que foram reencontradas a partir desse recurso. Uhum. Mas é algo que, assim, Bom, é bom. é bom. A Né? Piracanjuba que faz agora, eu tô É, comprando na leite, semi-desnatado, e aí na tem a caixinha do lateral, leite. assim, aí a pessoa quando era mais nova e a pessoa como tá agora na Uhum. caixinha do leite, assim. cria uma- Interessantíssimo. Isso é bacana. interessantíssimo, mas realmente existe um risco muito grande. Que é uma questão que, assim, hoje é muito debatida, né? Que a gente já veio falando sobre a questão da LGPD, de outras questões da ética, principalmente, no uso da inteligência artificial. A realidade é que ela veio para ficar, ela não vai mais Não, modificar e a gente vai ter que eu aprender acho a que, lidar assim, com nós, ela. como publicitários, né, a gente, de fato, como profissionais de marketing ou da área de comunicação, enfim, acho que a gente deve aproveitar o que ela tem de melhor para isso, porque, né, parar com essa... Algumas pessoas Ficar ainda têm odiando essa ela não adianta. resistência, Não Não dá. adianta. Não adianta. Exatamente. Vai substituir emprego. Ela vai ser, né? Ela vai ser o nosso estagiário, ou o nosso chefe, né? copiloto. É. Não sei, né? Em Mas breve. vai ser. Vamos ser salvos. tá? Vamos, Vocês estão mas tranquilos, eu tô vamos. ferrado. Então é aproveitar, né? Tipo, treiná-las para poder ajudar a gente na criação de conteúdos do nosso dia a dia, para os nossos clientes, né? Ajudar a manter tom de voz, né? Na concepção de branding. Acho que vai ser daí para melhor, né? Se a gente parar, assim, analisar nesse cenário mais positivo, mais otimista, né? E, pessoal, só uma coisa, já chegamos a 1 hora, tá? Ah, meu Jura? E como o Edu sabe muito bem, vocês sabem muito bem que o tempo é curto, porém, eu tenho 2 amigas minhas que querem dar um recado. Eu vou tocar o áudio para vocês do recado delas, tá? 2 amigas. Do Ibest. Porém, vai ter que pausar um pouquinho e vocês voltam já. Siri. Siri e Alex. Meu Deus, a Siri Alexa. Então, deixa eu chegar, porque me mandaram o áudio, né? Porque elas são brothers, são sisters. E depois eu explico como que eu conversei com essas pessoas que são parceiras. É que eu queria dar play aqui, mas como tá ligado nesse negócio aqui, cadê o grupo Eu Comigo Mesmo? Nossa, eu tô mega curiosa. Também. Ah, são 2 amigas nossas. É a certeza Ai, que é a meu Siri Deus. e a Alexa. Então, a primeira amiga é a nossa amiga Gemini. Ah, E ela mandou, eu expliquei pra ela que a gente ia ter um debate sobre IA, sobre da nossa área, e ela mandou um recado, eu vou tocar pra vocês. Vou botar a caixinha aqui e pra galera eu coloco digitalmente pra melhorar o Tá áudio. bom. Olá, ouvintes! Como uma inteligência artificial, acredito que a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar o setor da publicidade, tornando-o mais eficiente, criativo e personalizado. No entanto, é fundamental que os profissionais de publicidade estejam atentos aos desafios éticos e sociais que a inteligência artificial traz consigo. Devemos usar a inteligência artificial de forma responsável e transparente, sempre priorizando a qualidade do conteúdo e a experiência do consumidor. O futuro da publicidade será uma colaboração entre humanos e máquinas, onde a criatividade humana e a capacidade analítica da inteligência artificial se complementam para criar campanhas inovadoras e impactantes. Ou seja, até ela concordou com o que a gente É, falou, que a Bacana criatividade esse posicionamento. é o grande diferencial. E a outra amiga, a nossa amiga Meta do WhatsApp, que eu também pedi para ela mandar um recadinho pra gente sobre esse tema. Olá, eu sou a Meta AI. Quero deixar um recado final sobre o impacto da IA no setor publicitário. A IA está revolucionando a maneira como criamos, entregamos e medimos a publicidade. Ela nos permite ser mais eficientes, eficazes e personalizados. No entanto, também traz desafios éticos e de privacidade que devem ser abordados.
À medida que a IA continua a evoluir, é fundamental que os profissionais de marketing e publicidade estejam preparados para se adaptar e aproveitar as oportunidades que ela oferece. Obrigado por ouvir. Viu como ela é educada? Ó, ela é parceira Essa nossa. já é uma geração Z. Gemini é Isso aí é adorar o agradecimento do Já é uma Thomas e voz da de- Isa, tá? Obrigado. mas Ela o que eu vai achei- ficar toda feliz. Toda Mas o que eu fofa. achei maneiro que eu expliquei, ó, somos publicitários, vamos falar tal, e manda um recado em áudio. Eu pedi em áudio. Aí o Gemini respondeu Você tudo. pediu pelo WhatsApp mesmo? É, o Gemini pelo Gemini e a Meta pelo WhatsApp. Ah, tá. Aí eu pedi em áudio, aí depois ele falou assim, tá aqui o meu texto, porém eu não consegui áudio, porém tá aqui os sites para você transcrever para áudio. Olha isso, tá vendo? Cara, ou seja, É. era um problema que ela já solucionou, Já solucionou mais um bastante. passo do que tinha. Cara, isso é Muito fantástico. bom. Muito bom. Incrível. É, Acho que deu uma é sobre isso, né? A gente está, assim, num momento aí de muitas reflexões sobre o tema, né? E com certeza vai ser pauta para outras conversas, porque isso Com ainda vai avançar Daqui a cada vez 6 mais. meses, então, A a gente gente volta para saber volta. se o que a gente Já com falou novidades. aqui. Quem sabe a gente não vem virtualmente, Já tá né? falando. Aí os nossos avatares aqui, Eu a gosto gente da ideia. vem, né? Holograma. Você monta Não, um só que eu vou montar mais vários programas. vários, agora. ó, já captou nossos rostos, nossas expressões, Voz. nossas vozes, Pronto. então agora, ó, Solta o mais próximo nada. vai ser virtual, tá? Já tá com o conteúdo pronto. Então, galera, como vocês sabem, o tempo aqui é curto, só tem que agradecer a presença de todos. Já vamos marcar daqui a 6 meses a volta. Volta. Vamos. Só os dois salvos, as máquinas arregaçadas. Voltaremos virtualmente, Isso aí, escravos da IA. Escravos da E IA. eles não vão estar aqui Não, com a gente não mas vai a estar. gente Gratidão, volta, gratidão. Eu vou passar a agradecer. Mas só tem que agradecer que eu encontrei com o Thomas numa ação. Conversei com ele dessa vontade de fazer um debate sobre isso. Ele já topou, a gente já mandou um vídeo na hora pro Edu. E na hora eu pensei na Isa, porque a gente sempre conversa sobre IA lá no trabalho. Sim. Então acho que foi legal o debate. Foi bacana, ótimo, né? uma surpresa. Prazer também te conhecer. É, prazer energia conhecer. boa, né? A Energia gente só boa. se via mesmo virtualmente, Só virtualmente. né? Com os recursos Ela da acho que nem internet. virtualmente. Não, a né? Isa Ainda não sim, a gente já se conheci, conhece, eu né? ainda não. Mas a Isa a gente já nessa É. virtualmente. Então, galera, só agradecer. A gente que agradece, Calma. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E vamos bolar outros debates aí. Vamos. Só sim. ética já dá um Dá muito. podcast É, inteiro. chama alguém jurídico junto e a gente Chama, trata é esse verdade, assunto. é uma boa. Vamos explorar É as outras interessante. áreas. também. Exatamente. E tem muitas áreas também. Tem a própria. Tem um amigo meu que ele trabalha lá no MED também, que é o Alexandre. Ele, se eu não me engano, é psicanalista. E ele tá estudando essa área e ele tem assistentes dentro do ChatGPT que são específicos para essa área. Então, assim, treinados para Uhum, trabalhar muito até uma bom. pessoa quando ela está em crise. Ah, eu Então, já fiz assim, isso uma vez. interessantíssimo Mas- também de trazer. Me ajude, Iá. Só tem Ai. você para conversar agora. Não tem ninguém. Estou em crise de ansiedade, por favor. Mas afinal, quantos salgadinhos dão? Atende, tá? Atende. Ó, 200 para 12 pessoas. Ok, tá? Ótimo, viu? Tá registrado. Valeu, galera. Toda segunda-feira Tchau, tem episódio gente. novo e até mais. Tchau. Tchau.